Aí eu vou pedir para eles. Cadê a Lourdes? Então, assunto: explanação do projeto do bonde turístico para a ferroviária de Poços de Caldas, conforme requerimento número 154 de 2023, de autoria do vereador Lucas Arruda. A duração é de até 35 minutos, podendo os convidados responder às indagações formuladas pelos vereadores. Não será permitido apartar a exposição dos convidados nem levantar questões estranhas ao assunto objeto do convite. Artigo 150 do Regimento Interno. Então, Rafael, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esta casa e fique à vontade aí na sua explanação. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, né, o slide. Equipe, coloca o slide, por gentileza. Certo. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre esse projeto que eu elaborei junto também com vários grupos que são a favor da ferrovia de Poços de Caldas, principalmente o grupo Postos na Linha. E eu quero aqui mostrar primeiro, antes de entrar no assunto do bonde, eu quero mostrar para vocês a importância que a gente tem sobre a ferrovia de Poços de Caldas, né? Porque desde 1886, quando foi inaugurada a estação, a gente teve muitos visitantes na cidade. A cidade cresceu exatamente por causa da ferrovia. Então, a estação de Poços de Caldas, ela é muito importante para nós, como patrimônio histórico. E nessa foto mesmo, que vocês podem ver que foi uma inauguração da estação, é uma ilustração. E desde então, a cidade cresceu muito. Peraí, não está mudando o slide. Então, um probleminha aqui. Só estou voltando para trás. Aqui, ela mudou. Tem. Voltou. Esse aqui de trás? Aqui, ó. Tá, agora dá certo. Nessa primeira foto que a gente tem aqui, a gente tem a ferrovia que está na frente da estação. Isso quer dizer que antigamente existia aqui uma ferrovia dentro da cidade que fazia levava as pessoas até todos os seus levava as pessoas para os seus hotéis. Então era um tipo de bonde que existia, que era puxado por burros, né, asnos, né? Então o animal puxava esse bonde e levava até os hotéis. Então, para você ver que na cidade existiu esse tipo de bonde, né? Não exatamente como a gente tem em outras cidades, que é elétrico e tudo mais, mas era uma forma que tinha. Então a gente tem aqui também, nessa outra foto, era um tipo de ferrovia que tinha a intenção de levar até Botelhos. Então ela foi colocada na Avenida João Pinheiro para fazer essa integração de Poços de Caldas e Botelhos. Então, nisso você pode ver que a estação sempre foi muito importante no passado. Teve as inaugurações, várias comemorações dentro dela, e por todo o tempo, né, o trem turístico também. Hoje em dia muitas pessoas são saudosas por isso, gostam de mostrar suas fotos na internet. Então você pode ver aqui alguns exemplos das pessoas que também publicaram na internet. E até depois de ser desativada a estação, isso também ainda continua sendo muito importante, principalmente para o grupo Postos na Linhas, que também é um movimento que luta pela preservação da estação e preservação da ferrovia. Então a gente tem caminhadas que desde 2021, desde 2012 até 2021 mais ou menos, a gente teve esses eventos acontecendo na cidade. Então aqui eu vou mostrar somente aqui um trecho, né, uma parte da ferrovia que a gente tem entre a estação até a estação Bauxita. Então a gente tem esse trecho mostrado ali em laranja, que é o que está desativado hoje em dia.
Então a gente tem ali, né, desde a estação do começo, a gente tem ali o girador, tem também ali a parte do batente, onde chegava o trem, e ali você vê que ele está nesse estado, né, pichado, sujo e tudo mais. Então a gente vê que é um patrimônio que está desse jeito. E na estação também a gente tem ali também que foi colocado uma parte de lama asfáltica sobre os trilhos, né? Porque também ali é uma estação que já está desativada desde dos anos 90, né? Então, foi colocado com o tempo, foi colocado muros. A gente pode ver vários ali que foram colocados no trajeto ali, na parte comercial. E aqui também na rua Beiralinha, a gente tem ali também algumas casas que estão preservadas ainda, que era do mestre de linhas e também do chefe da ferrovia. Então, todo esse trajeto, você pode ver que as pessoas queriam também que ter ali uma parte, né, de pelo menos pavimentar a rua também, mas a situação também não está de acordo com o que as pessoas queriam. Então a gente teve muito patrimônio abandonado, ali a caixa d'água, a gente tem também aqui era uma garagem de trole, que foi colocado muro na frente, que isso é regular também. A gente tem um potilhão que está desativado em frente ao presídio. E aqui o trilho, o caminho também que foi até limpo pela prefeitura, que a gente começou ali a fazer também, dizendo que era a trilha do trem, né? Que era até uma sugestão que eu tinha falado para vocês anteriormente. E nesse trecho, né, que você pode ver ali os pontilhões que são desativados, a gente tem também algumas partes ali que você pode ver uma paisagem até bonita, né? Então, a gente vê o valor turístico que a gente tem na cidade. Inclusive, esses pontilhões que também são desativados, que o pessoal faz até alpinismo ali, né? Então, são partes desse trecho da ferrovia que tem um grande potencial turístico e no momento está sim desativado, né? A gente tem ali próximo do Bortolã também, e a gente tem a paisagem do Bortolã também, que é bem bonita, né? E no momento está desse jeito desativado. E depois começa o trilho, que é perto da CBA, que ainda está ativo. Então, só mostrando aqui onde está a ferrovia, a situação dela, né? Então, a minha sugestão é mostrar para vocês uma ideia que poderia ajudar o turismo e também vários outros setores na cidade. O propósito desse projeto não é só agradar também quem gosta da ferrovia, do trem e tudo mais, mas também ajudar em outros setores da cidade. Então, o que seria feito? Ali seria colocada essa parte que a gente está ali, né, desativado, colocar a pedra brita, né, fazer um trecho e depois fazer um paisagismo também em toda essa área e depois colocar a ferrovia, né, o trilho. Então, a sugestão seria colocar assim, um bonde elétrico, que ele poderia funcionar nesse trecho para ajudar o turismo da cidade. Então aqui estão umas simulações, né, mostrando o trecho aqui, como está hoje em dia e como poderia ser com ele. Fiz algumas montagens mostrando como é que seria, né, passando pelo pontilhão e no trecho também que a gente fez, as caminhadas ali, então foi tirando a foto e mostrando como poderia ser com um bonde. Então aqui também, ali próximo do Maria Imaculada, lá a gente tem o viaduto que está passando ali. Então, são simulações aqui, próximo ali também tem um Novo Mundo, e ali também depois do Maria Imaculada, né? Então, a gente tem os prédios. Então, são simulações que eu coloquei na internet, muita gente aprovou, falou que são ideias legais, né? Muita gente curtiu essas ideias, e eu acredito que isso iria ajudar muito ao turismo também da cidade. Então, o que seria de benefício, né? Além só na questão de paisagismo e turismo, que queria ajudar também? Eu acredito sim, primeiro na arte e cultura, ajudaria ali a questão, né, de você ter ensaios fotográficos, as pessoas lá em Campos do Jordão mesmo, onde tem o bonde, as pessoas fazem muito dos ensaios lá. E a arte e cultura também, você pode, por exemplo, as pessoas tocarem música dentro do bonde, na estação mesmo, fazer esses eventos culturais, né?
teatro também, como aqui em Poços de Caldas teve o teatro itinerante, né, que do Dom Pedro, a pessoa fazendo ali a simulação sendo Dom Pedro, então poderia estar no bonde também fazendo isso. E aí na questão de sustentabilidade, a gente pode também colocar, por exemplo, no bonde, placas, né, de placa solar, né, para poder gerar energia com o bonde. E também tem um método, uma técnica também que é usada, que é a frenagem regenerativa, que faz no próprio o freio do bonde ele gerar energia. E também pode ser colocado até nos trilhos, tem essas ideias também que já foram implementadas em outras cidades. Então, no próprio trilho também ter algumas placas ali próximo da estação. É claro que não pode ter em todo o trajeto, porque teria problemas de pessoas roubarem, né? Mas pelo menos ali próximo da estação poderia ser feito isso. Então pode gerar energia elétrica também. E aí, com isso tem o benefício da mobilidade urbana, né? A gente pode, por exemplo, usar o bonde para ele ir em vários outros lugares, porque ele não é impedido, ele não precisa funcionar em um trajeto, ele pode funcionar no meio da rua, entre carros. Então você pode fazer o bonde e ir a outras regiões, não só nesse trajeto. Então, existe também a possibilidade de integrar isso com outros projetos que já foram apresentados sobre isso. Então, a gente tem, por exemplo, o trem turístico mesmo, né, que são duas ideias que já foram colocadas na cidade. Uma é funcionar nesse trajeto, que é o que o Grupo Postos na Linha defendia. Então, é possível fazer o bonde funcionar junto com o trem turístico também. O trem turístico pode funcionar em algumas datas comemorativas e o bonde funcionar em outras épocas, né? Quase todos os dias, né? Então, isso é o que acontece na cidade, que nem Campos do Jordão, que foi uma ideia que eu baseei nisso. Lá, o trem, a Maria Fumaça, né, funciona apenas no aniversário da cidade. Então, isso pode ser feito aqui também, porque o trem mesmo, Maria Fumaça, ele é caro, é difícil de manutenção e tudo mais. Então, para isso, precisa de funcionar até poucas vezes. Então, o bonde é mais fácil de você implementar e também ele gastaria menos, né? Vamos dizer assim, porque ele tem a questão de energia elétrica, funcionar com a eletricidade, né? E também tem a outra ideia que era de funcionar o trem turístico só a partir da estação da CBA para Águas da Prata. Isso pode também, porque enquanto o trajeto que ele tem do centro até chegar na CBA, pode funcionar o bonde ali. E a partir daí funciona o trem turístico para Águas da Prata. Então a gente teria dois tipos, né, de passeios turísticos, né? Um mais barato, que seria o bonde até chegar na estação, e o outro é o trem turístico para chegar até Águas da Prata. Então teria duas formas ali. E aí outra ideia também que foi colocado no grupo sobre os ciclistas de Poços de Caldas, né? Era fazer parque linear, né? Então fazer um local que eu até agradeço essa foto que foi passada pelo meu amigo Álvaro Danza, né? Que foi na cidade de Caçador de Santa Catarina. Recentemente inauguraram lá um parque linear onde tem a ferrovia. Então as pessoas estão lá, né? Faz um passeio, mais caminhada. E isso o bonde pode estar funcionando junto ali também, como tem essa foto em outras cidades que acontecem. Inclusive, as pessoas poderiam até colocar a bicicleta no bonde para ir até fazer um passeio junto quando pessoas, né, já cansaram de caminhar ou andar e tudo mais. E aí tem a ideia também que já foi proposta para esse trajeto, que era da avenida estrutural, né, que já esteve até presente no plano diretor. Então, até para isso o bonde consegue funcionar, porque é possível, por exemplo, ter essa avenida e ter o bonde no meio, né, funcionando. E o bonde pode ser também moderno, não precisa ser só exatamente antigo, mas assim, isso acontece em muitas outras cidades do exterior também, é possível ver, né? Aí o que seria necessário, né, para funcionar e ter o bonde aqui? Primeiro que a gente tem exemplos em outras cidades, né? A gente não é um sonho só assim, uma coisa tão difícil de ver. Se você for, por exemplo, Campos do Jordão, em Campinas também, que funciona num parque, tem também no Rio de Janeiro,
e também em Santos, que é um dos lugares que funciona até no centro da cidade. E lá, em Santos mesmo, eles conseguiram o bonde de acordo com a cidade irmã, que é do Japão. Então, com essa irmandade, eles conseguiram até um bonde japonês para fazer a inauguração desses eventos lá. E a gente tem irmandade com cidade japonesa também, além de outras cidades até, né, de Portugal. A gente tem a cidade irmã, Caldas da Rainha também, e são lugares onde existem bondes funcionando. Então, a gente pode ir atrás dessa irmandade, conseguir mostrar o interesse, né? E aí conseguir o bonde para Poços de Caldas. E aí tem que ver também que o Estado de Minas, em 2021, que quando eu fiz esse slide, né? E tinha feito a solicitação para ser apresentado na Câmara, já tinha ali a ideia de fazer, né, o trem turístico em Poços de Caldas. Eles estão com essa intenção. Então, eles têm a intenção de 2 tipos de trajeto, que é o funcional Poços de Caldas a Campinas, com o trem de regionais, né? E também o trem turístico de Poços Águas da Prata. Então, o governo de Minas Gerais, com esse plano estratégico de ferroviário, eles estão com a ideia de trazer, né, fazer isso acontecer. Então, quando eles tinham feito esse plano, eu já tinha até falado, né, sobre isso, daqui tem outras reuniões, né, que eu falei na tribuna anteriormente, e aí foi até mostrado, a cidade mostrou interesse para eles. Só que a partir daí, eu não vi também, né, evoluções em relação a isso. Então, eu não sei dizer também se ainda está em vigor ou não do plano para Poços de Caldas. Então, se eles estavam com essa intenção, é preciso mostrar que a cidade ainda está interessada e correr atrás. Mas, no momento, teve um esfriamento em relação a isso. Então, eu só estou mostrando aqui que eles tinham a intenção e eles tinham feito até a estimativa de valor, né? Porque quando a gente perguntou até, né, para a Prefeitura de Poços de Caldas, e os vereadores que estavam né, que a gente fez a solicitação para eles, para a gente entender qual que era o valor que precisava para colocar a ferrovia, foi respondido pela Prefeitura, né, nesse requerimento, que precisava de 10.200.000, né, para poder fazer esse trecho e colocar a ferrovia. Então, você precisa de 10 milhões, que é a última informação que a gente tem em relação a isso, no ganho, que foi até colocado em 15 de julho de 2021, foi colocado na matéria do Jornal da Mantiqueira, e em relação ao projeto, que o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, tinha colocado que a estimativa de ganho era 17 milhões por ano. Então, o trem turístico conseguiria, quase um ano, poderia já conseguir o valor que foi gasto para fazer, para colocar a ferrovia de volta. Então, essa era a estimativa que o governo de Minas Gerais tinha feito. E o trem regional também conseguiria 11 milhões. Então, são valores que foram colocados no Plano Estratégico de Minas Gerais, que diz que é possível de conseguir esse retorno e muito mais até, porque se pode se ver em outra cidade que existe o trem turístico, o ganho ali é muito grande. Então, é uma atração turística que muitas pessoas estão querendo, é uma atração turística que muitas pessoas interessam em ver em Poços de Caldas. Não é uma coisa que eu só falo por mim, vários grupos, várias pessoas, vários turistas também, que eu lembro quando a gente fez uma caminhada e até a Rede Globo, né, fez a entrevista com a gente, lá todo mundo falava, não, queria o trem turístico, queria o trem turístico. E o assunto, apesar de ter mostrado para as pessoas que queriam, ficou assim, né, estagnado. A gente não sabe mais qual realmente é a intenção de trazer ou não. E eu acho que aqui é uma ideia que eu estou sugerindo só para mostrar para vocês que a gente pode não apenas aproveitar essa ideia de trem turístico, como também colocar outras ideias para integrar isso e ter um ganho para Poços de Caldas, né? Então aqui eu agradeço aqui ao Grupo Poços na Linha, a BPF também, que faz vários projetos, inclusive eles reativaram recentemente lá em Cruzeiro, que eles estão fazendo a ligação
de Cruzeiro para Passa Quatro, e também ao grupo Pro Ferrovias, né, que é o grupo que eu participo também, que tenta fazer esse projeto para o governo de Minas, né. E é isso, eu agradeço também a todos pela atenção, e eu espero muito que essa questão seja bem trabalhada no futuro com novos prefeitos, novos vereadores, ou quem ainda estiver aqui, né? Então, agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado, Rafael, pela explanação. Vou passar aqui a palavra aos vereadores. Vereador Lucas. Rafael, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. O ano passado você mandou e-mail novamente, né? Você é um grande lutador, entusiasta dessa questão do trem turístico já há bastante tempo. Acompanhei aí o Poços na Linha desde a sua fundação, ali com o Rubens Caruso, o Álvaro Danza, você, a Escola Criatividade, né? Inclusive essas atividades eram compostas aí pelos alunos e professores da escola, envolvendo toda a comunidade. Então foram momentos importantes que geraram diversos desdobramentos, inclusive isso que você apresentou, de uma possibilidade real de investimento do governo do estado, através da Codemig, na época, de 10 milhões de reais para poder efetivar esse trem turístico aqui em Poços de Caldas. Quando o atual prefeito assume a prefeitura, ele era contrário à ideia do trem turístico, porque ele dizia que a prefeitura teria que fazer um aporte de 2 milhões de reais para complementar os 10 milhões de reais e efetivar, de fato, o trem turístico. E me lembro muito bem até do Rubens Caruso colocar que essa contrapartida da prefeitura, ela não era tirar 2 milhões do caixa e colocar, era em serviços, né, de terraplanagem, de movimentações, enfim. Mas, por opção do prefeito, infelizmente, não avançou e acabou que hoje o convênio ele já não existe mais, junto à Codemig. Então, esse foi o desdobramento, né, deste convênio que já existiu no passado, que foram feitas muitas movimentações, inclusive na Câmara, o vereador Marcelo fez muitos requerimentos, o vereador Ricardo Sabino, e infelizmente isso acabou não avançando, porque não era da vontade política do atual prefeito. Como o mandato dele está findando agora e ele não vai poder mais continuar, então eu acho que essa questão do trem turístico, ela pode voltar à pauta novamente. Eu acho que é muito importante. Aqui nessa Câmara, por exemplo, tem pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vice-prefeito, há vereadores novamente. Então eu acho que essa poderia, e aí eu faço até uma sugestão para o grupo Poços na Linha, de repente fazer algum documento e agora aproveitar o período eleitoral de convidar os pré-candidatos, os candidatos, para assumir uma carta compromisso com essa situação, de poder avançar, porque eu acho que isso agregaria tanto no turismo da nossa cidade, eu acho que é muito importante e poderia inclusive ser transporte de massa. Nós temos no plano diretor essa possibilidade dessa via estrutural e já foi colocado que essa via estrutural ela não concorre com a questão do trem, muito pelo contrário, ela poderia trazer o Álvaro Danza, ele tem até uns projetinhos também que mostra que ela pode conviver, né, que as duas podem conviver plenamente ali e que isso seria tanto a via estrutural quanto o trem turístico importantíssimo para a mobilidade urbana e com certeza para o turismo. Então eu queria te parabenizar, admiro a sua persistência, sua garra, sua resiliência de continuar oferecendo, né, essas sugestões para a cidade. Eu acho que democracia é isso, né, qualquer cidadão poder colocar aquilo que ele entende que é importante para a cidade. Da nossa parte, saiba que sempre terá um mandato na Câmara Municipal que apoia essas ideias e eu acho que a gente pode avançar e de repente conseguir novos tempos aí, inclusive reativar essa ideia do trem turístico. Então acho que pode ser um momento interessante para poder fazer essa ativação, colocar esse assunto de novo em pauta e eu acho que no futuro próximo aí, de repente, boas coisas podem surgir. E parabéns aí e conte com o nosso mandato. Certo.
Eu agradeço muito a você também pela oportunidade de estar falando aqui, né? Porque isso que é importante, a gente vê, né, as pessoas que estão representando todo mundo, né, principalmente a gente mesmo, né, vocês estão aqui, trabalhando aqui, principalmente para representar toda a comunidade, né, da cidade. Então a gente é um grupo, né, que a gente tentou não só para um sonho, né, que todo mundo que está no pós-linha tem um sonho da ferrovia e tudo mais, mas eu acredito assim que a gente está aqui, eu estou aqui representando até eles mesmo, porque a gente quer o melhor para a cidade, né? Então quer o melhor para o turismo, quer ver isso acontecer, e eu acredito que só vai ter um ganho, né, para a cidade. Não, as pessoas podem ter as suas ideias diferentes, não é um problema isso, que nem o prefeito você mesmo falou, talvez a ideia dela era outra, né? Talvez é o monotrilho, talvez, então não sei, que ele trabalhou para isso, né? Mas tudo bem, eu só acho que sim, que a ideia mesmo da Avenida Estrutural, nessa ideia que eu apresentei, ela pode até contemplar as duas coisas, o bonde pode funcionar junto com ela. Então, eu que digo assim, que eu não consigo mais pensar em outras ideias, apesar que podem surgir outras novas ideias, mas essa última ideia que eu falei é porque a gente pode integrar qualquer outras que já foram faladas, inclusive a avenida. Então, ela não seria mais um empecilho. Agora, ser só avenida, eu acho que é um perda para a cidade, porque daí uma possibilidade que você tinha de ter a ferrovia funcionando com as duas coisas, ter só a avenida, eu acho que daí acaba sendo uma perda, né? Então é só isso que eu quero frisar aqui. Você finalizou? Vai falar? Eu acho que é isso mesmo, Rafael, e eu agradeço aí as colocações. E eu acho que a gente tem que pensar, tem que ser visionário, né? Buscar esse trem turístico, esse transporte de massa e ampliar, né? Para que a gente possa chegar a Águas da Prata, chegar em outras cidades do interior de São Paulo. Acho que tem um potencial muito grande, inclusive de trazer mais turistas por essa nova via aqui para Poços de Caldas. Eu acho que a cidade só tem a ganhar com isso. Obrigado mais uma vez. Certo. Com a palavra, vereador Marcelo Heitor. Obrigado, presidente. Cumprimentar primeiramente aqui o nosso convidado, Rafael, que tem, pelo menos desde que eu entrei aqui na Câmara em 2017, né, vejo o Rafael lutando e tem sido aí, inclusive, inspiração para nós, com ideias, né, isso tem sido muito bom. E como o vereador Lucas disse, também sou um grande entusiasta, né, da volta do trem aqui para a nossa cidade, o trem turístico, enfim, aproveitar a modalidade como transporte, como tantas e tantas opções que a gente tem, inclusive dentro, utilizando às vezes o próprio sistema ali, né, de repente com vagões diferentes, enfim, eu acho que as possibilidades são imensas, mas falando especificamente do turístico, né, eu me recordo que ainda quando criança tive a oportunidade em algumas vezes fazer essa viagem. Muitas vezes isso acontecia em período de aniversário, né? Eu lembro que meu pai às vezes me levava e a gente ia até Águas da Prata, Pastor Roberto, e era assim um passeio que para mim ficou muito marcado, né? Então é uma lembrança muito boa que todos nós temos. E hoje, mais do que nunca, Rafael, acredito que nós estamos vivendo um momento que é muito oportuno para a gente retomar essa discussão, retomar as tentativas, né, para que isso possa sair de fato, né, do papel e se tornar uma realidade, né? Hoje a gente tem visto o turismo da nossa cidade numa nova fase, né? Então, por que não, né? O próprio governo do estado de São Paulo, né, eu me recordo que estive conversando com então a prefeita de Águas da Prata, ela também tem um grande interesse, chamar a prefeitura, por que não, de São João do Boa Vista, enfim, trazer essa parceria entre os estados e iniciativa privada, ou seja, quantas pessoas que podem se envolver nesse projeto, que todos vão ganhar, né? Especialmente aqui a nossa cidade. Então, pode também contar aí com o nosso mandato. Como eu disse,
sou um grande entusiasta dessa ideia e Poços merece, né? A gente sabe que as cidades que têm esse passeio, pessoas às vezes saem do Brasil, às vezes inteiro, para poder, às vezes, fazer um passeio, como, por exemplo, você citou Campos do Jordão, muito bem colocado, próximo aqui a nós, mas, por exemplo, nós temos Gramado, né, que tem ali uma região também, e a região de Gramado muito parecido com aquela parte das serras aqui, que desce para Águas da Prata, enfim, tenho certeza que é um investimento, né, que todos vão ganhar, inclusive, por que não até iniciativa privada participar. Eu acho que o importante é isso sair do papel, e falava aqui com a vereadora Luzia, ela falou, né, por que não a iniciativa privada, como tem sido aqui já um exemplo, desculpa, vereadora Regina, que foi aqui a iniciativa privada, auxiliando nos pontos turísticos, e por que não usar o próprio exemplo que nós temos na nossa cidade para que isso aconteça. Então, Rafael, minhas palavras é parabéns a todos que têm batalhado, e certamente, se isso um dia acontecer, boa parte, se não quase todas, pode ter certeza, é porque vocês lutaram, e isso vai se tornar realidade, se Deus quiser, tá bom? Obrigado, Rafael. Tá certo. Obrigado muito pela sua palavra. Eu assisti que a cidade, ela tem uma grande possibilidade de ter um retorno também com Águas da Prata, como você falou. Mas a ideia aqui é a gente ter também só um projeto de Poços de Caldas, porque a gente vê, que nem, por exemplo, o bondinho teleférico, na data que eu tinha feito esse slide até, ele nem estava funcionando mais. Então, a gente conseguiu ter ele funcionando de volta, graças, né, às empresas que tomou, que agora tomam conta do turismo da cidade, né, a Setur, né? Então, a gente tem agora o bondinho funcionando ali, e você vê que o bonde já é uma grande fonte de renda da cidade. Então, essa ideia que eu propus também é ter mais uma ideia, quer dizer, mais uma forma de ganho além do teleférico. Então, as pessoas, por exemplo, que têm medo de altura, não querem andar no teleférico. Muita gente que eu conheço que fala, não, eu não tenho vontade nenhuma de andar no teleférico. E o teleférico é bem legal, né? É divertido, você vê toda a paisagem e tudo mais. Essa ideia do bonde, como ele é terrestre, ele, né, só vai de uma estação a outra, as pessoas tomam mais coragem de andar, né? Melhor do que um bondinho teleférico. Não, quer dizer, não posso dizer que é melhor, são atrações diferentes, né? Então, tipo assim, num bonde elétrico que eu estou sugerindo, que nem que você pode ver em Campos do Jordão, as pessoas conseguiriam fazer esse trajeto. Mas, às vezes, as pessoas não estão querendo ir até Águas da Prata. Às vezes, as pessoas querem ficar em Poços mesmo. Então, essa é a ideia que eu estou propondo, é você conseguir isso. A pessoa consegue matar a vontade de andar de trem ali com um bonde, vai ter a estação e volta, e continua em Poços de Caldas. Mas ter ligação com Águas da Prata é interessante, seria um outro tipo de projeto que também, né, daria um grande retorno para a cidade. Então é só isso. Assim. A palavra continue aberta aos vereadores. Vai. Com a palavra, a vereadora Luzia Martins. Obrigada, presidente. Boa noite, Rafael. Prazer conhecê-lo. Eu gostei muito da sua apresentação. Converso muito com o Álvaro sobre isso. E a gente fala muito que esse trajeto que precisa ser feito algo ali, né? E eu fiquei maravilhada com as violetas, era exatamente aquilo que a gente, com as hortênsias, né? Que a gente discutia sobre isso, né? Eu não sabia, eu não conhecia o seu trabalho, não te conhecia, mas os projetos advindos lá da Criativa são fantásticos, assim, o seu trabalho ali, o seu empenho. Não participei dessas discussões do passado, que não estava aqui, mas uma das questões que acho que é fundamental, né, para você, e nós nos colocamos à disposição, é exatamente apresentar o seu projeto para os candidatos a prefeito, né, para que possamos ver qual deles pensa, né, essa política aqui para o município. Nós não podemos permanecer como está, que está sujo, está mato, tem alguns vizinhos, né, da beira-linha
que reclamam disso. Então, alguma medida tem que ser tomada. Ela fica escondida, né? Eu até combinei com o Álvaro que nós vamos fazer a caminhada, né? Fazer o trajeto, que ele ia me explicando tudo. E eu fiquei surpresa, fiquei maravilhada mesmo com a sua proposta. E não desista, né? E eu acho que é isso, tem que conversar com os candidatos para ver quem compra essa ideia, quem tem esse olhar, porque não pode ficar como está, né? Resgatar essa memória, trazer outros atrativos, né, que vão aí enriquecer a nossa cidade com histórias, né, que nós temos ali uma história e ela tem que ser mantida. Então eu parabenizo mesmo, me coloco à disposição quando quiser conversar com os candidatos, né, e eu acho que tem que fazer isso, porque senão acaba que passa mais 4 anos e não avança nem 1 centímetro. Mas parabéns mesmo, viu? Tá certo, muito obrigado. A gente vê assim também que outras, né, administrações anteriores, muitas vezes até os vereadores também, em unanimidade, eram a favor do trem turístico. Então, mesmo tendo essas aprovações em unanimidade, a gente não entendia por que ainda não continuava, não fazia, não realizava, né? Então, a gente tem, às vezes, a divergência entre, né, a prefeitura, a Câmara e tudo mais, mas a gente tem que ver, esperar, né, pelo menos sempre ter esperança, que alguém vai realmente tocar para frente, fazer o projeto acontecer. Então, a gente espera muito aí que no futuro seja glorioso para a cidade. Com a palavra, vereador Kleber Silva. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, Rafael. Boa noite. Rafael mesmo, né? Isso. A gente estava conversando ali, mas não memorizei aqui. Primeiro, eu queria deixar registrado aqui o belo trabalho que você apresentou, né? Eu acho que você poderia disponibilizar ele para nós, depois se possível, até em termos de ilustração, para a gente poder ter uma visão melhor. Desde o início do nosso mandato, Rafael, eu tenho trabalhado junto ao governo do Estado, né, através do governador, para a gente buscar formas de isso acontecer, tanto para a área industrial, quanto para a área turística. Hoje nós temos um problema que esse trem que vem até aqui, ele é controlado pela VLI, então a concessão é da VLI. A VLI hoje entende que esse trem, ele não pode ser utilizado na mesma linha as duas categorias, tanto para fazer transporte de carga ou passageiro. Esse é um dos maiores motivos hoje que a gente não consegue essa empreitada ainda, mas uma hora vai ter que sair isso aí, porque eu sou um defensor do trem. Eu acredito que se o Brasil tivesse mais linhas férreas, nós estaríamos em outro patamar, né? Tanto de custo mais barato, quanto de qualidade de serviço, porque quem anda em trem sabe o que é que nós estamos dizendo, que nós estamos conversando aqui hoje, né? Eu tive há poucos dias, né, há poucos meses, eu tive na Serra Catarinense, tive também nas Serras Gaúchas, e pude andar nas Marias Fumaças, vamos dizer assim, que tem lá, que são trens, né? E que bacana que é, Adolfo, você poder estar dentro daquilo, o turismo que gera, o fluxo de pessoa, né? A qualidade que é o passeio, é assim, memorável, né? Então eu acho que você é muito novo por estar buscando essa vontade toda, essa vontade de mudar, de ter o trem. Então eu te parabenizo por isso, porque muitas vezes você não vê uma pessoa tão nova, Lucas, com essa vontade que ele está mostrando essa realidade. E eu acho que precisava ter mais Rafaéis aí na linha do trem, né? Não é para o trem passar em cima, não, para poder fazer o negócio funcionar, né? Eu acredito muito nisso aí, né? E Poços de Caldas tem tudo para poder fazer isso acontecer. O embargo desses 10 milhões e poucos que você falou aí, né? Na época foi muito falado na cidade, realmente, né? Nós temos o Rubens também que bate muito nesse sentido aí, o próprio Álvaro tem comentado sempre comigo também. E eu fico pensando, né, por que a gente não consegue investir mais, né? O Brasil agora parece que vai abrir um pouco o leque para isso, mas ainda está muito aquém.
Se você for na Europa, se você for em outros lugares, você vê a quantidade, é muito mais trem do que ônibus e caminhões rodando nisso aí. O custo é muito mais fácil, né, para poder administrar, sem contar o tempo, que também agiliza muito mais. Espero muito que a gente consiga ter o terminal multimodal em Poços de Caldas em breve, para que a gente possa começar por um início, né, vamos dizer assim, né, porque às vezes as pessoas querem começar um negócio, mas não tem perspectiva de alavancar. Se tudo correr bem, eu acredito que até o final desse ano a gente vai ter alguma coisa nessa área industrial. E aí vai ser um passo para a gente poder trabalhar outra área depois. Então, você tem meu apoio do meu gabinete, conta comigo. Se quiser falar comigo separadamente depois, estou à disposição. Tem alguns argumentos com relação a tudo isso que você falou, para a gente poder trocar ideia e fomentar. E estou à tua disposição para ajudar no que for preciso, tá bom? Conta conosco aí. Obrigado. Parabéns. Obrigado também. O Kleber até falou um ponto. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Pronto? Pode, certo. Então, obrigado, né? O Kleber até falou um ponto até interessante mesmo, porque nessa parte da ferrovia entre Águas da Prata e Poços de Caldas, a gente tem essa grande dificuldade, né? A questão, porque ela está sendo... Parece assim, mais fácil porque já existe o trilho, mas na verdade é muito mais difícil porque já existe o trilho e também existe a empresa que está usando, né, o trajeto. Então é isso que complica muito, não é tão fácil assim. Então, construir essa ferrovia no centro da cidade, né, essa parte que está desativada, de fato, se você utilizar para o turismo nessa área, não vai ter problema com nenhuma outra empresa. Então, a ideia que eu estou propondo é exatamente você ter um local que já está reservado, né, ali para poder funcionar o bonde turístico e não ter esse problema com outra empresa, né? Então, aí quando tiver a possibilidade de outra empresa fazer a integração de trem turístico junto com o modal, né, que está sendo usado lá, aí a gente pode ter outro tipo de atração turística. Então a ideia aqui é propor uma parte que está desativada, que pode ser utilizada para o turismo e não ter problemas com outra empresa. Só precisa mesmo reconstruir o trilho nessa área e colocar, né, seja um trem turístico, ou seja o bonde, ou seja outro tipo, né, de atração, porque até sem trem dá para utilizar a ferrovia como turismo. Existe outras cidades até no Brasil que eles fazem um tipo chamado biciclotrem, que as pessoas, né, pedalam usando a ferrovia, e eu não lembro agora dizer qual cidade que estava utilizando isso, mas era uma ideia até que eu tinha proposto para vocês, que é fazer isso, ferrovia com bicicletas, né? Então é possível. Então não teria problemas com a empresa, né? Tipo a VLI que está tomando conta lá, pode funcionar trajeto diferente. Sim. No caso, quando tinha a ideia do trem turístico, quando foi feito o trabalho, né, pela BPF, que é a associação que também reativa vários trem turísticos no Brasil. Então eles tinham feito o estudo, eles tinham mostrado, né, todo o valor que precisava, e aí chegou no estudo que precisava de 10 milhões. Então, nesse trajeto apenas que está desativado, não ia até Águas da Prata. Então, por isso que, tipo assim, parece muito, mas é possível, porque na época existia aquele recurso que ia ser ganhado pela Codemig antigamente, que hoje em dia é Codend, né? Então, só precisava a cidade fazer o trabalho aí de serviço, né, de reconstrução e tudo mais. Então, eu acho assim, que a gente tem que pensar não só nessa questão de Águas da Prata, mas também aqui dentro da Poços de Caldas. O trecho está lá, está desativado, não está sendo usado, por que não explorar turisticamente isso, né? Com a palavra, a doutora Regina Sioff. Rafael, vou aqui só manifestar aqui a minha alegria de ver aí um jovem, né? Rafael, não te conhecia, preocupado em resgatar a nossa história. Eu sempre digo que um povo que não resgata a sua história é um povo sem memória. Então, é muito importante e é fundamental essa união e a gente continuar insistindo, né? Outras cabeças aí, outras pessoas estarão à frente da prefeitura. Desde quando eu estava na Câmara aqui em
2013, 14, já se falava muito, né? Então é uma luta que já vem há muito tempo e que realmente precisa chegar aí a um denominador comum e implementar isso, e pelo retorno, você vê que em termos financeiros o valor não é tão alto assim, né? E o que agrega de valor ao turismo é uma coisa absurda, absurda. Então, e hoje nós temos uma parceria público-privada, né, do turismo, que seria muito interessante, talvez, apresentar isso para a empresa que assumiu o turismo em Poços de Caldas, quem sabe, através da empresa, né, adiante isso, procurar os responsáveis, o Renato, o Marcos Carvalho Dias, e apresentar o projeto, Rafael, apresentar a sua ideia, apresentar para alguém agora que está à frente do turismo, né? Então, fica aqui minha sugestão. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. À época, lá em 2013, 14, 15, falava-se que teria alguns espaços, alguns trechos que não teria mais trilho. Ali, indo para o Imaculada, que esses trilhos, talvez por empreendimentos, não existiriam mais. Esses trilhos em determinados trajetos. E a gente nunca, né, soube se isso foi um fake news aí, uma fala sem nexo, ou se realmente existe algum trecho que não tenha esses trilhos. Você tem alguma informação a respeito disso que eu estou falando, ou realmente foi uma fala de fake news aí à época? É a minha pergunta, e parabenizar mais uma vez aí pelo trabalho, tá bem? Tá certo. Obrigado, né, pelas suas palavras. E, bom, assim, esse trecho que a gente tem desde da estação até a CBA, né, até todo esse trecho, ele está desativado. Então, tudo isso pertence também à União, né? Uhum. E também é de interesse, existe uma lei, né, do governo de Minas, que é de interesse do governo, todo esse trecho que está desativado também. Então, não se pode fazer avenida e tudo mais assim, sem ter aprovação também, né? Tanto da União e tanto do governo. Então, todo esse trecho, quando tinha um projeto de trem turístico, era reativar o trilho em tudo, porque hoje em dia não tem trilhos em nenhuma parte mais. Desde 1996, né, se não me engano, foi retirado os trilhos totalmente. E aí ficou só pontilhões, que tem, a gente pode ver alguns aí, sim, que ficou assim, né, sem os trilhos por cima. Então só tem os pontilhões desativados. Já existiu até projetos anteriormente, na época, né, de vereadores que queriam até tirar os pontilhões também, mas foi desaprovado e continuou. Só que estão lá, só parado agora até hoje em dia, não tem, né, ideia de nem nenhum nem outro, né? Então, que nem esses pilares que eu mostrei na foto, né? São lá os pilares, da Mogiana, que há muito tempo já foram construídos, desde 1885, né? Que depois inaugurou. Então, ficou os pontilhões parados desde os anos 50, se eu não me engano também, que desativou. Porque depois a ferrovia foi mudada, né? Não passava mais para o pontilhão e passou para o outro lado, que depois usava até do trem turístico. Mas depois de 96 desativou tudo. Não existe mais nenhum trecho, só a partir da CBA que tem. Obrigada. Com a palavra, vereador Silvio. Obrigado, presidente. Boa noite, Rafael. Onde eu estendo boa noite para sua esposa, Cristiane, que está aqui também te acompanhando. Queria lhe dar os parabéns, né, pela apresentação, pela explanação. Eu fiquei muito surpreso com tudo que eu vi, fiquei maravilhado. A questão do bonde, né, elétrico na nossa cidade, onde eu vi ali fotos antigas, centenárias até, eu acho. E é isso, nós temos que resgatar, sim, né, a cultura, a história da nossa cidade. E esse projeto que eu tenho fé em Deus, né, que se for um dia
para acontecer, que possa ser que aconteça o mais breve possível, porque nós moramos em uma cidade turística, e toda cidade turística tem que resgatar a sua cultura e não acabar com ela, seja em qual ponto for. Eu concordo também que não é o caso, que é o seu projeto, mas com a volta, né, do trem na estação Mogi-Naté, ali em Mogi. Nós sabemos que tem um trem ali de Jaguariúna, Campinas, onde eu já fiz o passeio por 2 vezes. Temos também lá em Curitiba, até Morretes, Campos de Jordão, até Pindamonhangaba, que eu também tive o prazer. E são coisas que já passou na minha mente, né? Eu fico vendo tantas coisas, às vezes absurdas, quem está no poder tentar fazer, e algo assim, né? A gente não vê nenhum diálogo, às vezes, com as cidades, com o governo, mas eu só tenho que agradecer. Eu só queria corrigir uma falinha sua que você fez num comentário. Quem reformou, quem voltou o teleférico de volta a funcionar, não foi a empresa, foi a prefeitura, foi o poder público. E assim que ficou pronto, entregou pronto para a empresa. Tá? Talvez você não saiba, mas eu estou aqui passando uma verdade para você, e quem sabe muita população pensa que é a empresa, mas não foi. Foi o próprio poder público. Então, você me perdoa eu estar fazendo essa correção, mas eu vi você falando e eu não podia deixar passar. Mas no demais, conte conosco. Tenho certeza que você pode contar com todos os vereadores e com o próximo, né? Com o próximo prefeito que vier, que, como se diz, nós vimos ali bonde movido a asnos, você disse. Então hoje nós temos a charrete aqui na nossa cidade, que é o que traz muitos turistas. Mas não são poucos, não, uma boa parte delas. Então nós temos documentos, temos vídeos que comprovam isso. Então, enquanto posse for turística, nós temos que realmente manter tudo que for em benefício do nosso turismo. Então, tenha o meu apoio aí, fica com Deus, que Deus possa te abençoar grandemente na sua vida e nos seus projetos. Então, obrigado, vereador Silva, né, pela correção também, porque isso é bom que fica claro para a população também, porque muita gente tem as ideias, então acaba divergindo aí. Mas, então, obrigado pela correção. E também se diz uma palavra importante, né, que é resgatar, né, o passado. E se você for pensar bem sobre a questão de ferrovia, se foi tão importante para a cidade, a estação, a ferrovia e tudo mais assim, hoje em dia a gente está cada vez mais perdendo do que ganhando. A gente, por exemplo, tinha ali em frente ao Palace Hotel, tinha aqueles, né, que eram usados como trailer de lanche até ali, né, tinha, acho que se não me engano tinha até 3, e aí tinha 2, né, e pegou fogo e o outro recentemente foi levado para outra cidade. E agora nem isso tem. E a gente tem também lá aqui do lado, né, a gente tinha aquele funicular ali e desativou, ficou tudo, acabou quebrando tudo lá também. Era uma coisa também de ferrovia ali, né? Não exatamente igual, mas também funcionava com trilhos ali. Isso era importante para a cidade também, e até isso acabou. Aí tem o monotrilho também que desativou, o trem turístico desativou. Então, a gente só está perdendo, cada vez tem menos memória ferroviária. Daqui a pouco, como é que pode, né? Uma cidade que é para ter trem todo lado por ser em Minas Gerais, a gente não tem nenhum trem bom ainda. Não tem nada, está cada vez tirando. Só mais um instante, presidente. Com relação ao funicular que você citou, eu fiz, não me lembro se foi em 2021 ou 2022, requerimentos sobre o que estava acontecendo com o funicular, que era de competência do poder público. Fiz, se eu não me engano, uma moção também para que desse uma atenção e não deixasse acontecer o que estava acontecendo. Estavam desmontando o funicular aos poucos
e provavelmente seria pessoas que invadiram o Complexo Santa Cruz, que eu também na casa fiz pedidos de informações, moções de apelos, mas infelizmente os que eram responsáveis por tudo isso não deu atenção e deixou acabar. Então, o funicular, que fazia parte da história de Poços de Caldas, hoje não existe mais por incompetência, eu posso te garantir, incompetência dos responsáveis. Com a palavra, vereador Roberto Santos. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Rafael, né? Muito bem-vindo a essa casa, trazendo coisas tão boas, você tão jovem, como já disseram, resgatando algo que ficou na história. Mas hoje nós podemos ver onde tem o... Então, vamos resgatar isso daí, porque eu vou dar como exemplo, Curitiba a Paranaguá. Tem um trem histórico ali, presidente, que quem vai a Curitiba, se no ano que tem, não foi a Curitiba, né? É um ponto turístico, é um passeio turístico, sai de Curitiba para em Morretes, já tem incluído já no ingresso que compra, já vamos lá com o barreado, que é o prato típico de Morretes, vai a Paranaguá. Então é um passeio turístico, digo, de primeiríssimo, estou fazendo propaganda não, mas eu morei lá e tem família lá, então vale muito a pena resgatar esse Poços de Caldas, que é uma cidade, Poços de Caldas é uma cidade 100% turística, porque a área rural de Poços de Caldas, vereador Regina, a área rural de Poços de Caldas é muito pequena para um município com o potencial de turismo que tem, então não conta com a área rural, vamos contar com o turismo. A rede hoteleira é de primeiríssima, então tem que ser incentivado, tem que ser resgatado. Assim, eu retornei para Poços de Caldas, teve uma pessoa que veio fazer uma sondagem, pediu que eu levasse, eu nem conhecia a CBA, nós paramos lá no Lago do Cipó, andamos, eles sondando ali para fazer investimento justamente na área de turística, viu, Flavinho? Nós fomos até o CBA e ele disse, olha, tem que fazer até a CBA, porque tem, do CBA até a Água da Prata tem a linha de trem, sendo que, conforme o vereador Kleber disse, eu acho que não pode misturar uma linha turística na mesma de carga, de passageiro ou de comercial. Então, esbarrou algo assim para construir uma linha paralela somente para o turismo, meio ambiente, muita coisa não prosperou. Mas parabéns pela sua atitude de estar buscando resgatar para Poços de Caldas esse bem tão grande, que é a riqueza do turismo, que precisa voltar para Poços de Caldas, para completar esse passeio, Poços de Caldas, Águas da Prata, que é um município importante, bem próximo, tem muita coisa boa de se ver lá também. Então, parabéns. E o presidente que te falou, vai deixar disponível para a gente isso na casa? Que você mostrou? Vai ficar disponível para a gente? Se for deixar... Se não for, deixa pra gente isso daí, que é uma riqueza, e a gente trabalhar em cima disso aí, e você conta com essa casa, ter certeza que todos nós vamos vestir essa camisa junto contigo, em prol desse turismo em Poços de Caldas. Obrigado e seja bem-vindo mais uma vez aqui a essa casa. Certo, obrigado. Só para essa ideia, né, que você falou, existe várias outras cidades que nem, né, você falou de Curitiba, tem os seus trens turísticos, né, a gente tem outras cidades também, várias regiões do Brasil, estado de São Paulo, estado, né, de Vitória também, e aqui a gente quer ver um trem turístico assim, quando se fala de Águas da Prata, você tem que ver também que esse trem, que é Maria Fumaça, que todo mundo acha o clássico, né, ele não tem como funcionar nesse trajeto até Águas da Prata, tem que ser um outro tipo de trem, tem que ser um trem que suporte essa área, né, para descer a serra, subir a serra e tudo mais. Então esse trem Maria Fumaça não ia conseguir funcionar ali. Então, o que tem muita cara de Minas, esse tipo de trem, só dá para funcionar nesse trecho aí, que a gente tem do centro até a CBA, porque é muito mais fácil, mais leve para o trem, e fizer a manutenção também é muito mais fácil. Então, por isso, assim, para ter uma característica mesmo,
essa ideia que eu propus do bonde, ou essa ideia do trem de Mar e Fumaça, dá só nesse trecho aqui que está desativado. Se for Passo da Prata, precisa de um trem mais moderno, um trem diferente e tal. Então tem que ver assim, né, como quer trabalhar com isso. Se quiser trabalhar um trem moderno, que nem já falaram de ir até Campinas e tudo mais assim, é outro tipo, né? Então são projetos totalmente diferentes, um trem regional, um trem turístico, então tem que pensar nas formas diferentes que vai trabalhar, né? É isso. A palavra continua aberta, mais algum vereador? Bom, desta forma então, Rafael, te agradecer mais uma vez aqui pela sua explanação, pela sua contribuição. Acho que grande parte dos vereadores também não tinha conhecimento desses seus estudos, né, de tudo que você apresentou aqui para nós. A gente fica muito feliz com a sua participação. Colocar não só os gabinetes, né, mas a Câmara, de uma forma geral, à sua disposição também, para que a gente possa contribuir com seus projetos. Tá bom? Certo. Muito obrigado e fique à vontade para a sua despedida. Tá certo, então. Agradeço a todo mundo, né, pelas recepção e todo mundo também que teve a ideia que foi a favor, é isso, né? Então eu espero assim que a cidade também, no futuro, como eu disse anteriormente, que tenha um futuro glorioso, né? Porque o turismo é muito importante na cidade, a gente não pode deixar. A cidade pode crescer em outros setores, na questão, né, de industrial e tudo mais, modernizar e tudo mais, legal. Mas precisa pensar na questão turística também, porque é o que traz muito dinheiro. Em muitas outras cidades grandes, até na cidade, né, onde eu morava, que é São José dos Campos, também começou a trabalhar a questão turística, porque é importante. Curitiba também, como foi falado, é uma cidade muito grande, que cresceu muito, e também pensa na questão de turismo, né? Fez o calçadão, fez o trem turístico, então é muito importante a gente não deixar de lado o turismo na cidade. Então é isso. Obrigado a todos. Peço gentileza aqui aos vereadores para que possam despedir do Rafael. Rafael, você teve acesso ao estudo Memória do Trem, feito pela empresa VLT? Da Secretaria de Turismo, 2022? Não. Tá. Eu vou disponibilizar isso aqui para você depois, até a resposta do requerimento do vereador Claudinei. Muito interessante aqui o estudo, só que o objetivo do atual prefeito era fazer da Estação Barro Chita para Águas da Prata. Mas é um material muito importante, muito rico aqui também, que eu acho que pode colaborar e eu acho que aproveitar mesmo, reforçar essa oportunidade desse ano eleitoral, né, para abordar mesmo os pré-candidatos, para que eles assumam compromisso, para que esse trecho também, porque eu acho que assim, é excepcional e a cidade só tem a ganhar, e obrigado mais uma vez aqui pela presença. Tá certo, obrigado.